existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Bom dia, igreja. Quero dar boas-vindas a todos. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Moçambique. Quero mais uma vez dizer que é um privilégio enorme estar aqui com todos nós, embora de forma virtual, mas somos uma família. Neste momento, para iniciar o nosso culto, vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, estamos aqui mais uma vez, Senhor Pai, para derramar os nossos corações para Ti. Senhor Deus, queremos pedir a Tua presença, a presença de Teu Santo Espírito neste lugar e que em tudo aquilo que formos aqui fazer seja para a glória e honra do Senhor. Por favor, Senhor, esteja com todas as fases do culto, esteja com as canções, com a ceia e assim como o sermão. Que tudo isto seja para a glória e honra do Senhor. Obrigado, agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom culto a todos. Obrigado. Yeah.
Muito bom dia, amada Igreja do Senhor. Este é o momento em que nós vamos partilhar a mensagem da ceia do Senhor. E para tal quero convidar a todos que abríssemos as nossas Bíblias no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler os versículos 14 e 15 desta epístola. Diz a palavra do Senhor: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Não, para falarmos da morte, sepultura e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é importante nós nos lembrarmos por que Ele teve que morrer. Por que Ele, após ser sepultado, teve que ressuscitar no terceiro dia. E o apóstolo Paulo, nesta carta, ele nos fala do amor de Cristo nos constranger. Ele expressa que este amor demonstrado por Jesus Cristo nos força a entender que a sua morte foi para a salvação de toda a humanidade. E ele diz nesta passagem que o motivo, o propósito é para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, o seu Salvador, Jesus Cristo. A questão que eu quero colocar nesta manhã, para todos aqueles que um dia disseram: Jesus Cristo é o meu Senhor, aqueles que fizeram sua boa confissão foram batizados. A questão que eu coloco nesta manhã é: para quem é que você está a viver? Será que eu e tu estamos a viver para Jesus Cristo? Ou estamos a viver para nós mesmos, para a nossa comodidade, para o nosso bem-estar? Nos versículos adiante, Paulo, ele diz, do versículo 18 ao 21, que Deus não nos imputou o pecado que nós tínhamos, Ele retirou o pecado que nós tínhamos. Ele nos lavou, Ele nos mudou. Amém? Para que nós nos tornássemos seus embaixadores. Deus, Ele que se reconciliou conosco por meio da cruz de Jesus Cristo. Ele quer hoje nos usar para que através de nós, aqueles que ainda estão afastados de Deus, possam se reconciliar com Ele. Paulo, ele diz uma coisa muito importante aqui no versículo 17 desta epístola. Ele diz que, portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu amado, meu irmão, você se sente nova criatura? Será que na tua vida todas as coisas já se fizeram novas? Ou ainda continuas vivendo os velhos hábitos?
Ou ainda continuas vivendo a velha vida? Eu, quando leio esta passagem, eu me lembro de quem eu era, de quem eu fui um dia. E eu vejo que a cruz, ela tem um poder transformador. E é este um dos propósitos do sacrifício de Jesus Cristo. É nos tirar do pecado e nos moldar a um novo padrão, ao padrão de Deus. É nos transformar em novas criaturas. Pessoas que antes viviam de forma egoísta, tornarem ou passarem, melhor dizendo, a viver para Deus, a viver para a glória de Deus. Se antes eu convidava os meus amigos para os bares, para as discotecas, para as drogas, hoje, como nova criatura, tenho a missão de convidar os meus amigos para Cristo, para a salvação, para a herança da vida eterna. Amados, que ao celebrarmos esta ceia, ao comermos deste pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi batido, foi esmagado e foi cravado na cruz, ao tomarmos deste cálice que simboliza o sangue de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, que foi derramado por mim e por você, que possamos refletir nas nossas vidas e tomar a decisão de fazer diferente. Tomar a decisão de nos deixarmos ser transformados por Deus, de sermos os seus representantes aqui na terra e levarmos a palavra de reconciliação para todo aquele que ainda precisa se reconciliar com Deus. Para os nossos amigos, você que ainda vive uma vida longe de Deus, saiba que Jesus Cristo, por meio do amor demonstrado na cruz do Calvário, se sacrificando por mim, também se sacrificou por ti. E Ele tem o poder de te transformar. Ele tem o poder de te tirar dessa vida de desgosto, dessa vida de vícios, dessa vida de desespero e fazer de ti uma nova criatura. Algo novo e maravilhoso Jesus Cristo vai fazer na tua vida, se tu te permitires reconciliar-te com Deus através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Neste momento eu vou orar para a ceia do Senhor. Oremos. Pai amado, Senhor eterno, muito obrigado pelo teu imenso amor demonstrado na cruz. Obrigado, Senhor Deus, Pai, por nos teres lavado e reconciliado contigo mesmo através desse sacrifício tão penoso que o teu Filho Jesus Cristo sofreu. Obrigado, Senhor, por tudo quanto Ele suportou e por, após entregar a sua vida e ser sepultado, o teres ressuscitado ao terceiro dia. Pai Santo, ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos uma nova vida, a vivermos como novas criaturas e, Senhor, a podermos ser os teus representantes aqui na terra, Deus. Usa-nos, Pai amado, para que todo aquele que está afastado de Ti possa se reconciliar contigo por meio da cruz do Teu amado Filho Jesus Cristo, a quem a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém. Senhor, esse meu jeito
minhas falhas e defeitos. Eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Bom dia, caríssimos irmãos. É sempre um prazer poder me unir a vocês neste momento em que nós estamos adorando o nosso Deus. Antes mesmo do sermão, eu tenho 2 anúncios. O primeiro é agradecimento especial, pois toda a igreja soube que há 2 semanas eu sofri uma cirurgia e pela graça de Deus tudo correu bem. Estou muito bem melhor. Por isso é que hoje estou aqui partilhando a palavra de Deus. Muito obrigado pelo amor e pelo encorajamento que eu tive e estou tendo ao longo desses dias. O segundo anúncio tem a ver com o culto que nós vamos ter no dia 31 deste mês, que é o culto de benevolência. Nesta ocasião, nós falamos sobre a importância de servir aos necessitados dentro e fora da igreja. Portanto, dia 31 deste mês, teremos o culto organizado pelo Ministério de Benevolência. Neste momento, irei convidar a todos que fôssemos a Deus de oração para darmos início ao sermão do dia. Querido Pai Santo, Senhor Eterno, muito obrigado pelo teu grande amor. Por favor, esteja conosco, nos ajude, na medida em que vamos partilhando a palavra santa. Pai amado, esteja comigo, esteja com os meus irmãos. Eu oro no nome santo de Cristo. Amém. Nestes dias nós estamos falando sobre a fé, que por sinal é uma das 3 graças ou virtudes cristãs, pois nós falamos sobre a fé, o amor e a esperança. Acredito que o irmão está bem lembrado que nós falamos sobre isso no culto especial que nós tivemos, que contou com a presença de Moçambique, Angola e Colômbia. Portanto, os nossos irmãos, há 2 semanas, falaram sobre a fé. Primeiro falamos sobre alcançar o nível máximo da fé. E na semana passada, o nosso irmão Jorge falou sobre a fé louca. Portanto, são lições que nos ajudam a aumentarmos a nossa fé, e nós sabemos que a fé provém de ouvir a palavra de Deus. Razão pela qual é impossível crescimento sem o contato com a palavra de Deus. E obviamente que a fé é a resposta à palavra de Deus. Nós precisamos não só ouvir, não só ler, mas também colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós estamos demonstrando a nossa fé, que nós cremos no Deus vivo, que aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos que é o padrão para as nossas vidas, que é a Bíblia, a palavra de Deus, realmente ela funciona para transformar a nossa vida. Amém? Hoje iremos falar sobre a segunda virtude ou graça cristã, que é a esperança. Iremos seguir
o título Aguardando pelo Grande Dia. Obviamente que nós hoje estaremos a fazer a introdução e isto iremos terminar nos próximos dias. Amém? Todos nós sabemos que esperança provém de esperar. E esperar é nada mais, nada menos que aguardar por algo ou estar na expectativa de alguma coisa. E a minha pergunta é, ou seja, as questões que podem surgir podem ser: que grande dia é este? De onde é que isto vem? Onde é que está isso na Bíblia? Amém? E por que é que este dia é chamado de grande dia ou dia glorioso? E de que forma é que nós podemos esperar por este grande dia? Portanto, são essas 4 questões importantes que nós iremos respondê-las na medida em que vamos aprendendo os nossos estudos, tanto hoje quanto nos próximos dias. Amém? Nós sabemos claramente que a narrativa encontrada nos 4 evangelhos, isto é, o evangelho de Mateus, o evangelho escrito por João Marcos, escrita por Dr. Lucas e, por fim, por João, são o cumprimento cabal daquilo que foi predito no Antigo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento temos inúmeras profecias que falavam sobre a vinda de Cristo, a vinda do Messias a este mundo. E nós vemos nos 4 evangelhos o cumprimento dessas profecias. E neste momento, há uma coisa que Jesus Cristo prometeu que irá acontecer no futuro e que a igreja deve estar na expectativa deste dia. O que é isso? Vamos ver o que é que ele fala no livro de João 14, versículo 1 até 4. Por favor, acompanhe-me. João 14, versículo 1 a 4. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Eu também tenho aqui a outra tradução, que é a tradução de hoje, que diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Amém? Eu li essas 2 passagens, 2 traduções diferentes, e aqui fica muito bem claro que Jesus está a fazer uma promessa aos seus discípulos. Este foi o momento pós ele ter passado a refeição com seus discípulos, a última ceia, naquele primeiro andar, momentos que antecediam o tempo em que ele seria crucificado em nosso lugar. Quando ele estava a falar sobre a sua morte, que ele iria ser entregue, alguém ia o trair, que ele iria para a morte, certamente os seus discípulos ficaram entristecidos por isso. Obviamente, eles amavam o seu mestre. Mas nisto, até a minha Bíblia, João Ferreira, Nova Versão Internacional, diz: Jesus fortalece os seus discípulos. Quer dizer, Jesus fortalecia os seus discípulos porque neste momento eles estavam tristes. Estavam tristes por saber que o seu mestre iria à morte. E eles sabiam claramente que após a morte ele depois teria que ir para o Pai, que é aquilo que depois ele fala a seguir. E Jesus, como forma de consolar, confortar, encorajar os seus discípulos, ele disse: olha, não fiquem aflitos, não se perturbe o coração de vocês.
creiam em Deus e creiam também em mim. Da mesma forma que no Antigo Testamento foi dada a profecia da sua vinda, e isso aconteceu, agora ele faz a promessa aos seus discípulos: olha, creiam que aquilo que eu estou dizendo é o que vai acontecer. Eu vou para o Pai e vou preparar-vos um lugar. Afinal de contas, o céu não é uma coisa virtual. É um lugar. É um sítio que ocupa um espaço físico. Diz, vou preparar-vos um lugar. Lugar, nós sabemos que é um espaço literal. E aqui na outra versão, fala que, olha, vou vos preparar uns quartos. Diz que, olha, na casa de meu pai há muitos quartos. Existem compartimentos, apartamentos que ele vai preparar para os seus, para aqueles que são fiéis. Então, da mesma forma que o céu é uma realidade, nós sabemos também que o inferno também é uma realidade. O céu é o local onde haverá habitação. Da mesma forma também, o inferno é um local onde, infelizmente, aqueles que não aceitaram a salvação de Deus irão ter a última moradia nesse lugar. Jesus aqui conforta os seus discípulos, dando-lhes a garantia que ele vai preparar um lugar para eles. Irmãos, que lugar é este? É o céu. Esta é a esperança da igreja. Nós temos a esperança que um dia iremos morar com o nosso Senhor. E Paulo, ele fala também sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a partir de 16, em que ele fala sobre nós iremos morar com o Senhor para sempre. Estaremos com ele para sempre. Um dos grandes encorajamentos da igreja hoje é saber que este lugar não é a nossa morada. A nossa morada é no céu. Por isso, isso tem que trazer um conforto para nós. Tem que ser a motivação de nós permanecermos firmes na presença do nosso Deus. Nós sabemos que temos muitas aflições, temos muitas situações que assolam, até apertam o nosso coração. Mas nós sabemos que não existe sofrimento eterno. Tudo é passageiro, tudo é temporário. A igreja está na expectativa, deve estar na expectativa deste grande dia. Qual é? O dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá levar a sua igreja para ir morar com ele para sempre. Claro que ele não vai levar cristãos medíocres, ele vai levar cristãos devotos. Ele vai levar aqueles que estão firmes na sua promessa. Esta promessa de que certamente ele virá buscar a sua igreja. E ele virá nos buscar para irmos morar com ele no céu. Aqueles que não forem levados e aqueles que futuramente não forem para este lugar, certamente irão para o outro lugar que infelizmente nunca foi plano de Deus que ninguém pudesse ter a sua moradia no inferno. Este não é plano de Deus. Só vai ou só irá para este lugar aquele que não quer ir para o céu. Querer ir para o céu significa responder positivamente ao grande amor de Deus que ele derramou por nós, pelo mundo todo, entregando Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. O grande problema não é, para Deus não é preocupação a pessoa ter cometido pecados no passado. A grande preocupação e tristeza de Deus é a pessoa negar a salvação de Deus. É como alguém que está numa situação difícil, está necessitada, vê ali uma ajuda e ele simplesmente rejeita essa ajuda. Eu posso contar uma experiência que eu tive há anos atrás. Eu encontrei uma senhora, ela estava, eu vi que ela era necessitada, estava lá sentada na rua e ela estava mendigando. O que é que acontece? Eu comprei ali algo, alguns pães. Eu não sei se os pães tinham alguma coisa por lá dentro, se eram santos, já não me lembro muito bem. O que acontece é que quando eu aproximei aquela senhora, ofereci aquele pão,
simplesmente aquela senhora negou. Disse que não quer pão, não quer alimento, ela quer dinheiro. Provavelmente é isso que acontece conosco. As pessoas não querem a coisa mais preciosa, que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, e querem outras coisas. E provavelmente este outro fornecedor é Satanás. As pessoas rejeitam a Jesus Cristo, mas aceitam a Satanás. Rejeitam as promessas de Deus, mas aceitam e ficam na expectativa do que o mundo lhes quer oferecer. Igreja, se você está aflito, aparentemente está na posição de quem está a perder, saiba que há um futuro glorioso que Deus preparou para os seus. Qual é este grande dia? É o dia em que Jesus Cristo voltará buscar a sua igreja, para que a partir daquele momento o sofrimento termine. Definitivamente iremos ter uma vida de grande gozo nos céus. Tu não queres perder este grande dia. Amém? Por isso a igreja tem que estar nessa expectativa. Vamos ver agora o que Paulo fala na carta a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler do capítulo 5, de versículo 1 até 11, de 1 Tessalonicenses. Passo a ler. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Esta carta, nós sabemos que é resposta de algumas inquietações que a igreja tinha, que era a notícia que o Timóteo trouxe a quando da sua visita enviada por Paulo, conforme nós vemos no capítulo 3. Obviamente que após a saída de Paulo, houveram alguns irmãos que perderam a vida, então eles queriam saber como é que seria isso, porque Paulo ensinou lá na igreja sobre a vinda de Cristo e como é que isso iria se processar. Então eles estavam aflitos, estavam preocupados com aqueles irmãos que dormiram, morreram antes da vinda do Senhor. Por isso é que Paulo responde isso, mesmo no capítulo 4, fala de muita coisa inerente a isso, como é que a coisa vai se processar, que olha, os que dormem em Cristo irão ressuscitar, enfim. Por isso é que aqui ele depois termina e diz, olha, lembrem-se que Jesus morreu por nós, para que quer nós estejamos adormecidos, ou seja, mortos, assim como estejamos vivos, estejamos unidos a eles. E enquanto vocês aguardam por este dia, continuem procedendo, edificando-se, encorajando-se mutuamente, como estava acontecendo com a igreja na altura. Nós aprendemos isso no culto da Internacional, no capítulo 1, que esta igreja era modelo, era uma igreja que colocava em ação a fé deles. Obviamente que, começando no início deste capítulo que nós vimos, falamos aqui sobre o dia do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento esta expressão é falada largamente. Muitas vezes Joel e Isaías falam sobre isso, que este grande dia do Senhor, este dia do Senhor, é um dia em que Deus irá julgar a terra. Começa com um julgamento intenso que vem no futuro e depois teremos o reino estabelecido
por nosso Senhor aqui na terra. Obviamente que a ênfase naquilo que nós estamos falando aqui não é a sequência dos eventos, mas a ênfase, aquilo que nós temos que reter por agora nos nossos ensinos, é a atitude do crente, a atitude do cristão, a atitude do Filho de Deus, a quando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual é o impacto da informação sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Porque isso tem que mexer, obviamente, com a vida do crente, com a vida do cristão. Aquele que está na expectativa da vinda de Jesus Cristo, isso tem que se manifestar na sua vida, nas suas prioridades, nas suas atitudes, nas aflições, entre outras áreas da nossa vida. Tem que se refletir isso. Isso é o mais importante para agora e não, literalmente, estar na expectativa da teologia das coisas vindouras, mas no resultado que isso produz, o resultado que a vinda de Cristo, como é que isto impacta na sua vida hoje. Isso é o mais importante. Amém? Ele começa no primeiro versículo a falar de eles. Ele diz que a vinda do Senhor virá como ladrão para eles, para o mundo. Enquanto eles esperam, enquanto disserem que há paz e segurança, então virá a destruição. Estamos a ver que aqui começa por eles. Mas depois vamos ver que a partir do versículo 4, ele fala de mais vocês. Ele muda de pronomes aqui. Primeiro refere-se ao mundo e depois refere-se a nós. Ele diz que a vinda, o dia do Senhor virá como ladrão. Nós sabemos o que caracteriza o ladrão é a surpresa. Ladrão nunca quer, em geral, aqueles momentos em que está lá todo mundo, ele quer nas caladas da noite. Naquele momento em que você não espera, em que nós não esperamos, é o momento em que nós somos visitados por ladrões normalmente. E ele mostra que a vinda do Senhor irá surpreender a muitos. A minha pergunta é, será que a maneira como a igreja está hoje mostra claramente que está à espera do Senhor? Vou sair da igreja, vou falar de ti, irmão e irmã. Será que o teu estilo de vida mostra claramente que estás aguardando pela vinda do Senhor? Ou Jesus Cristo te vai encontrar, ou aquele dia te vai encontrar em surpresa? Não tem que ser assim. Amém? Versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não dormamos como dormem os demais. Hoje, infelizmente, há muitos cristãos, há muitos discípulos que mesmo tendo sido bombardeados pela palavra de Deus, mesmo depois de tantos sermãos, continuam num profundo sono espiritual. Estão ali bem adormecidos. Irmãos, a Bíblia diz que nós não temos que dormir como os demais. O mundo é que está a dormir. Aqueles que não estão em Cristo pensam que está tudo bem. Não sabem que há coisas que vão acontecer no futuro em que Deus irá julgar este mundo. Por isso, nós não podemos viver na expectativa deste mundo. Precisamos, sim, ser sóbrios, vigiar, aguardando por aquele grande dia. Sendo mais concreto, como é que está a sua dedicação a Deus hoje? Como é que está a sua vida de santidade para Deus? Como é que vai o seu temor a Deus? Será que você está firme nas promessas de Deus? A tua fé notória às pessoas, como nós já perguntamos lá. De que maneira é que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está impactando a sua vida? Isto é importante. Qual é o testemunho que a igreja tem acerca da sua fé? Qual é o testemunho que os seus vizinhos têm acerca da sua vida? Será que eles veem que você tem uma esperança viva? Será que eles veem que nós estamos aguardando por um futuro glorioso?
ou nos vê exatamente igual a qualquer outro mundano que anda por aí. O que nós esperamos, irmãos, não é o que este mundo nos oferece. Nós aguardamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu hoje não vou entrar muito em detalhes, iremos continuar provavelmente a falar sobre isso nos próximos dias. Mas uma coisa interessante é que diz assim, irmãos, nós já não estamos nas trevas para que aquele dia nos surpreenda. A vinda do Senhor, a vinda gloriosa do Senhor em busca da sua igreja, que é o dia do Senhor Jesus Cristo, mencionado em Filipenses 1:6, assim como em 1 Coríntios 1:8, é o dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja aqui. Mas o dia do Senhor mencionado no Antigo Testamento é o dia de julgamento, é o dia de trevas. Não é um dia reservado para os filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão destinados a viver, a morarem com o Senhor lá. Estão destinados a terem um gozo eterno com o nosso bom Deus. Será que você quer ir para o céu ou você quer ter a morada aqui? Onde é que está a tua satisfação? É nas promessas do Senhor ou a tua satisfação está neste mundo? Se você é filho de Deus, este é o momento de despertar do sono. Acorda! Porque à medida em que os dias vão passando, se aproxima a vinda do nosso Senhor. A Bíblia aqui fala sobre pessoas que se embriagam-se de noite, que representa trevas. Nós sabemos que existem diferentes formas de embriaguez. Não é só embriaguez pelo álcool, mas também existe embriaguez pelo pecado, embriaguez pelo dinheiro, embriaguez pelos prazeres deste mundo, embriaguez pelo orgulho. Há muita gente que está embriagada, não só do álcool, mas está embriagado de muitas outras coisas. Mas nós temos que estar na expectativa da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele prometeu e ele voltará. E como é que nós temos que estar aguardando pela sua vinda? Nós temos que ser sóbrios. Não temos que dormir, mas temos que estar dedicados, firmes nas suas promessas, enquanto isso, dedicados à obra do nosso Deus. Levar uma vida de santificação e purificação enquanto aguardamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Só espero que isso tenha ajudado. E para aqueles que ainda não estão em Cristo, eu quero, mais uma vez, como tem sido habitual para mim, esta promessa é para todos aqueles que estão em Cristo. Entra em Cristo, fala com aquele que lhe convidou e contacte-nos, certamente nós iremos ajudá-lo. Porque o que Deus quer é que todo mundo, todos nós alcancemos a salvação e possamos morar com o Senhor para sempre nos céus. Amém? Só espero que essa mensagem possa ser encorajadora para si, possa lhe incentivar a levar uma vida muito mais de dedicação ao Senhor, para aqueles que estão a dormir, que esta é a hora de despertar do profundo sono. Não viva para si, mas viva para o Senhor. Pois esta é a razão pela qual Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou para a nossa justificação. Para quê? Para que nós vivamos não mais para nós, mas para Ele. Amém? Só vamos orar para terminar o nosso culto. Querido Pai Santo, Senhor Eterno, muito obrigado pelas Tuas promessas. Ajuda-nos, Pai, a mantermos-nos firmes nas Tuas promessas. Enquanto vamos aguardando por aquele grande dia, ajuda-nos a levarmos vidas que realmente glorifiquem o Senhor. Não vidas de pecado, não vidas de orgulho, não vidas de materialismo, mas vidas completamente dedicadas ao Senhor. Pai Santo, dedicado ao longo de todos os nossos dias aqui na terra. Muito obrigado pelo Teu imenso e Teu grande amor por nós. Ajuda-nos, meu Pai Santo, para que a Tua palavra possa fazer sentido em nossos corações,
para que realmente a cada dia as nossas vidas possam trazer honras e glórias para Ti. Muito obrigado, Pai Santo, por tudo. Esteja conosco. Nós oramos no nome santo de Cristo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos e continuação de um bom dia e uma ótima semana. Amém. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim